Deus seja louvado. Amém. Coincidentemente, ontem nós estávamos no curso também e começou uma matéria nova chamada Família Cristã, ontem também. E o pastor que estava ministrando a aula e a pregação, ele dizia, né, que todo esse divórcio que acontece hoje, toda essa separação, essa ideologia de gênero, começou com os meios de comunicação, né? Televisão. E a Rede Globo é uma das principais nessa linha, né? Sempre com novelas, e foi primeiro, né, criando duas situações. Então, duas famílias onde algum dos dois era maltratado, e aí começa a flertar, né, um marido de uma com uma. E aí a plateia, o público que está assistindo, começa a torcer para que haja um rompimento e haja uma união dos amantes. Verdade. Isso aí já foi nas décadas de 80, 90, e foi colocando na cabeça das pessoas isso. E hoje, até mais do que isso, né? Agora com a questão de ideologia de gênero. Então, irmãos, é tudo meio de Satanás para influenciar o povo. E o povo cai. O povo cai. Triste é nós vermos crentes ainda dando audiência para essas coisas. Porque aí, realmente, é pesado. Você está dando audiência para o Satanás. Saiba disso. É como se você sentasse no seu sofá e falasse, vou te assistir, Satanás. Verdade. Vou te assistir um pouquinho. Não é verdade, irmão. É verdade. Em vez de você estar orando, você está assistindo, às vezes, um programa, uma série, hoje em dia, né, com esses programas de streaming, séries, tudo, está à disposição, está no celular, está no YouTube, muita coisa, tem que tomar muito cuidado, irmãos. E muitas vezes a gente está colocando veneno na panela, sem saber, está entrando o veneno na panela, e depois, irmão, para você tirar esse veneno, depois que você consome esse veneno, para você tirar, sai, porque a farinha chega, o grão de trigo cai, Jesus chega e no arrependimento ele age, tira, limpa. Amém. E tira. Diz, né, que o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar e nos limpar de toda a injustiça e pecado. Irmãos, com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo, o Senhor tocou no meu coração uma palavra que está no livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1. Amém. Meus irmãos falam, está na Bíblia mesmo, irmão? Tem certeza? É na Bíblia do crente? Ou é na Bíblia do... É na Bíblia do católico? É depois de Macabeus? É depois de Tobias? Apócrifo? Ageu é um livro bem curtinho. Se os irmãos pegar na divisão da Bíblia do Novo Testamento, ele vai estar 3 livros antes de Mateus. Então pega Mateus, se não me engano, 3 livros, né? Malaquias, Zacarias. 4 anos. Já está na Zacarias, já está aqui. Eu cheguei aqui na 1, irmão. Nem sabia que era a Bíblia. Na 1. Pesado, né? Mas a gente tem livros pouco pregados na igreja, né? Muitas vezes tem folhas da Bíblia, até estava brincando, né? Tem versículo que é amarela, de tanto que a gente ouve pregação. E tem folhas que você tem que assoprar e descolar, que ainda está colada na Bíblia. Irmãos, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Irmãos, eu vou pedir, o irmão Donizete não está aqui hoje, mas fazendo às vezes, Donizete, eu vou pedir para a gente começar a leitura daqui, irmãos. E vamos começar essa leitura. Irmãos, nós vamos ler de forma... vamos ler até onde o Senhor der, mas nós temos nesse capítulo 15 versículos, né? Vamos ler até o versículo 13, irmãos. Então, irmão Jonas, por favor, o irmão pode nos ajudar? Amém. Amém. Lemos com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pode fazer, irmão, por favor. Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e exortação edificar o templo. Amém. Verso 1. Amém. Glória a Deus. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, o 1º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel,
príncipe de Judá, e de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Irmão Wellington, um instantinho só. Deus abençoe, meu Sim. irmão. Eu só vou pegar o contexto aqui para a gente entender. Irmão, presta atenção nessa palavra. Que a palavra não vai tomar um rumo espiritual que se você não estiver dentro, você vai perder. E aí é como se você não tivesse vindo. Ageu repreende o povo por causa da sua inércia. O que é inércia? É falta de movimento. Falta de movimento. É uma paralisia. Inércia é paralisia. Só para contextualizar. Irmãos, o povo ficou exilado na Babilônia. Ficou com quase 70 anos e começou a voltar. Foi liberado o decreto e eles começaram a voltar para reconstruir o templo, a cidade e o muro. Essa reconstrução ocorre através de, primeiro, a primeira leva, volta em 3 levas. A primeira volta com Zorobabel, que é esse aqui. Zorobabel já tinha voltado com a primeira leva do povo que estava cativo na Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém com a missão de reconstruir o templo. E nesse tempo, nesse período, o Senhor levanta 2 profetas que vão dando a direção, porque o ministério do profeta atua até hoje na igreja. E os profetas é aqueles que vão dar direção para o povo. O Senhor levanta Ageu e Zacarias, que vão dando a orientação e vão colocando o povo no plumo. Vão encaixando o povo, vão colocando e vão dando a direção. E aqui, irmãos, ele já tinha voltado a primeira remessa do povo. A primeira leva voltou. E eles estavam lá. E durante um tempo, depois a gente vai ver. Eles começaram a reconstruir e pararam. Começaram a reconstruir, já estava liberto do cativeiro babilônio, né? E voltaram, começaram a reconstruir o templo e para. E aí vem o profeta Ageu e vem com a palavra do Senhor dizendo, né? Repreendendo o povo sobre a inércia. Deu para entender, irmãos? Está claro isso? Está claro? Esse é o contexto histórico. Aconteceu. Claro que a palavra aqui vai tomar um âmbito espiritual, mas esse é um contexto para todo mundo conseguir contextualizar a história, porque a gente vê Ageu. E é pregado apenas um versículo de Ageu. Todo mundo conhece. A glória da segunda casa é da primeira. Irmão. Isso é pregado, a gente ouve. Só que a gente sabe qual que é o contexto dessa história, quando aconteceu, né? Então, da casa, por que Ageu é levantado? Deus abençoe, irmão. Já deu para entender, né? Amém. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo de edificar o templo. Olha só, repete para mim, irmão. Este povo diz. O povo estava dizendo. O que o povo estava dizendo? Que ainda não era o tempo de edificar o templo. Mas não é o tempo ainda. Imagina, isso tem. Vamos deixar para frente. Dá tempo ainda, exatamente. Irmão Zé, versículo 3. Agora não vou parar, não, irmão. Vamos seguir. Senão a gente não termina. E veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Irmão Geraldo, versículo 4. E para vós, tempo de habitar nas vossas casas estucadas, esta casa não há de ficar deserta. É para vós tempo de habitar nas casas de vocês, toda arrumadinha, vocês estão se preocupando com a casa de vocês, estão estucando as casas. Pega a madeira e põe nas casas. Pega a madeira e estuca as casas, deixa tudo bonito, emparelhada, tudo bonito. E a casa do Senhor estava como? Deserta. Deserta. Presta atenção, porque está falando de 2 casas. A casa do homem e a casa do Senhor. Mas está falando de você e de mim. Porque nós temos a nossa casa espiritual e a nossa casa terrena. Pega essa palavra, irmão, não se perde não. Nós temos as 2 casas em nós. A casa espiritual e a casa terrena. Qual que você está emparelhando? Qual que você está estucando? Qual que você está cuidando? E o que você tem feito com a casa espiritual sua? Está deserta? Vamos continuar. Versículo 5. Irmão Moacir, não vai ler? Irmão Sebastião. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Versículo 5, Manuel. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos,
porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Meu Deus. Amém. Olha como é forte essa palavra, irmãos. Come, mas não se sacia. Né? Bebe, não mata a sede. Veste, mas não se aquece. Recebe, e é como se colocasse numa bolsa furada. O dinheiro não rende. Vamos lá, vamos continuar. Enzo, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Irmã Lurdinha, Ormon Ian. 8. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ian, repete esse versículo. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Subiu o monte. Presta atenção. Isso é espiritual, né? A gente vai. Vamos avançar. Manudinha, quer fazer a leitura do versículo? Tá difícil, irmão? Esperaste o mundo, mas eis que veio o ser pouco, e assim pouco quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro, porque a causa. Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa Que está deserto. que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Deus abençoe, Manudinha. Deus abençoe. Magabil, 10. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Quem retém, irmão? É Satanás que retém? Ou é o céu que está retendo? Tá bom, então presta atenção. Irmão. Quem retém é o céu, viu? 11. A irmã Amanda. Amém. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Glória a Deus. Versículo 12, irmã Beth. Então ouviu Zorobabel, filho de Selafis, e José, filho de Josadeque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, e a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Versículo 13. Irmã Andréia ou irmã Guilhermina, ou irmã original. Finaliza. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Pai, a sua palavra está lida, a sua palavra está apresentada. Que não seja o homem aqui, Senhor, de maneira nenhuma, mas que seja o seu Santo Espírito falando através da minha boca. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos prestar atenção nessa palavra. Como foi falado, o povo voltou, o povo estava cativo na Babilônia. E o povo, e isso Amém. simboliza a gente quando estava cativo em poder do inimigo. Nós éramos cativos no império das trevas. Amém. E o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção, porque essa palavra é para crente. Essa palavra não é para pessoas do mundo. Está falando comigo e está falando com você. Pessoas que já foram libertas do cativeiro do pecado. Essa palavra não é evangelística. Essa palavra Amém. é profética e de despertamento na sua vida. Amém. Porque aqui o Senhor trazia essa palavra. E nós, irmãos, você tem que entender que tudo na Bíblia, o Antigo Testamento, ele faz parte da sombra das Amém. realidades hoje. Nós vemos o Antigo Testamento e você vai ver tudo se cumprindo em Jesus. Amém. E fazendo parte do nosso dia, da nossa conversão. O povo, quando sai do Egito,
né? Ele é liberto do Egito do pecado, ele sai, ele passa pelo batismo das águas, ele faz a travessia, né, no deserto, depois tem o Jordão, o batismo no Espírito Santo e adentra a terra prometida. Glória a Deus. Que é Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos na terra prometida. Então tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, o apóstolo Paulo disse. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, o Senhor falava com o povo de Deus, a igreja de Deus da época. Amém. E fala hoje com Vargem Grande, amém, que é o povo de Deus, faz parte, amém, do corpo de Cristo. E o Senhor fala, quantos que não voltaram saíram do pecado, saíram daquela vida de escravo, onde tinha que pagar tributo para Satanás, onde tinha que oferecer adoração a ídolos, oferecer adoração que você nem queria, vai lá, festas pagãs, você vai e adora, nem sabe o que está fazendo e vive nessa vida, e vai de mal a pior. Um dia, por misericórdia, a bondade de Deus, ela passa sobre, amém, você. Amém. Você se arrepende, aceita o Senhor Jesus, entrega a sua vida, é tirado desse lamaçal do pecado, como eu testemunhei. Entra, irmãos, no gozo da vida eterna, entra no reino do Filho do amor de Deus, começa a sua caminhada, começa com muito ânimo, e vai, aquele ânimo todo, chega um ponto, amém, e esfria. E aí? Começa a cuidar da sua casa. Porque aqui, irmãos, está falando de, amém, algo específico. O povo estava preocupado com a sua casa. Amém. Mas não era a casa espiritual, não era o seu coração, o seu espírito. Estava preocupado com a sua casa terrena. E hoje o Senhor te fala, amém, quanto que você está preocupado com a sua casa espiritual e com a sua casa terrena? Glória a Deus. Quanto? Quando você entra aqui hoje, quando você senta no banco da igreja, quando você pede para o Senhor enviar a palavra, quando você ora e dá o amém na oração, o Senhor envia a palavra, revela a palavra, você veio buscar algo para a sua casa terrena ou você veio buscar algo para a sua casa espiritual? Amém, Senhor. Bem-aventurado é aquele que entrou aqui nesta noite e veio buscar os bens do Senhor, que veio buscar não algo para a sua vida terrena, não a chave da casa própria, não a chave do carro, por mais que isso o Senhor dá, mas bem-aventurado aquele que entrou aqui, preocupado com a sua vida espiritual, dizendo, Senhor, eu não consigo vencer isso, Senhor, eu não consigo vencer aquilo, por mais que eu tente, isso continua me esbofeteando, eu não consigo vencer. Senhor, envia do céu a tua palavra hoje e que ela venha dizendo, que o Senhor irá me ajudar. Eu irei vencer este pecado, eu irei vencer isso que tenta me matar. Bem-aventurado é aquele, amém, que entrou nessa casa hoje buscando algo espiritual, amém, buscando um dom do Senhor, buscando um revestimento de poder do alto. Amém. E o Senhor te fala, porque você pode estar no lugar certo, mas com a motivação errada. Você pode estar sentado aqui, meu irmão, minha irmã, mas a sua busca, o seu pedido tem sido só para essa vida. Você pede só para você pede ao egoísmo, você pede para sua família, você quer algo para você, me dá, mas não quer entregar nada para o Senhor, nem no seu coração mais você quer entregar. Amém, Senhor. Irmão, dá para entender essa palavra? Amém. Ageu exortava o povo, o Senhor usou a boca do profeta, o ministério do profeta, para exortar o povo. Acorda, amém, crente. Amém. Era isso que ele estava falando. Acorda, crente. Vocês estão falando, como o irmão leu aqui, o povo diz, e quando eu falo povo, talvez está falando comigo e com você. Talvez nós estamos dizendo, não veio ainda o tempo, Jesus está longe, não vai, ainda tem muito. Eu ouvi a minha avó falando que Jesus ia voltar naquele tempo, não voltou, não vai voltar. Hoje eu ainda posso curtir minha vida, eu ainda posso aproveitar, eu posso cuidar da minha casa terrena, eu posso cuidar das coisas dessa vida, das coisas que me dão prazer, eu posso planejar a viagem, eu posso planejar o que eu vou fazer quando sair daqui. Louco! Ainda hoje o Senhor pode pedir a tua alma. E o que você tem feito? Que casa você tem adornado? É a sua casa terrena ou é a sua casa espiritual?
Glória a Deus. Você está buscando o quê? Você acorda de manhã, o primeiro pensamento seu é no quê? É na sua vida terrena, é o que você tem que trabalhar para ganhar, é o que você tem que fazer, como é que eu vou comprar, a aposentadoria vai cair na minha conta, o cartão vai virar, ou a sua preocupação é, meu Deus, já está tarde, eu preciso buscar o Senhor, como eu vou fazer agora, eu perdi a hora, como eu vou orar, e você vai no ônibus, vai no carro, vai atribulado, porque você não teve um tempo com Deus, e você vai orando no carro, você vai buscando o Senhor, qual é a sua preocupação? Verdade. Qual é a sua busca? O que você tem buscado? Desperta enquanto é tempo, igreja. Desperta, essa palavra corta aqui primeiro. Quantas vezes a gente começa a entrar nessa caminhada? Eu já ouvi irmãos e irmãs que me falaram, você começa muito bem. Amém. E chega um ponto da sua vida que você vai adormecendo e vai cansando. Me falaram isso. Glória Mulher de Deus, homem de Deus já mais velho, com experiência, em vez de incentivar, ainda chega e fala. Ainda chega e fala. Glória a Deus. Todo mundo começa assim, viu? Mas chega, a gente cansa. Cansa? Cansa de servir a Deus? Verdade. Cansa de ser abençoado? Ou boca de Satanás? Fecha a boca e não blasfema contra Deus. Como você vai cansar de servir esse Deus? Esse Deus que é amor, que entregou o Filho dele por nós. Amém. Como você vai cansar desse Deus? Como você vai parar de buscar as coisas para sua casa espiritual? O Senhor te chama hoje. Meu irmão, minha irmã, assim como o profeta foi levantado, o Senhor levanta o irmão Bruno, que não tem nada de profeta, mas levanta para te dizer hoje, desperta. Amém. Desperta. Para de querer estucar sua casa. Amém. Para de querer cuidar da sua casa, da sua vida. Ah, mas que mal tem em fazer isso? Que mal tem em fazer aquilo? Amém. Ah, o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe e Ele não aprova. Ele sabe. Glória a Deus. E Ele sabe que você está cuidando mais da casa terrena do que da casa espiritual. E Ele não aprova. Ele está te falando nessa Glória noite. a Deus. Ele não aprova. Amém. Viu, Bruno? Ele não aprova, irmão Bruno. Ele não aprova, irmãos. Amém. É tempo de despertarmos. Se o Senhor está mandando essa palavra, é porque o Senhor tem amor pela igreja. Amém. Amém. E o Senhor quer ver você com aquele Glória a Deus. primeiro amor novamente, a alegria do primeiro amor. Amém. Quando você se converteu e nada mais importava para você. Quando Amém. você pegava o seu instrumento, andava quilômetros e quilômetros para servir a Deus. Quando você não tinha carro, mas ia de transporte público, andava, saía de casa 4 horas da tarde para congregar às 7h30. Voltava para casa meia-noite. Mas hoje, se o culto está passando das 9 horas, já começa a reclamar. Por que você está reclamando? verdade, meu O que você tem que fazer na sua casa? Com certeza a preocupação não é a sua casa espiritual. A verdade. preocupação é a sua casa terrena. Você está vendo como a sua prioridade mudou? Amém. Irmão, irmã, a prioridade muda, né? É 9 horas. Glória a Deus. Poxa vida, olha só, vai começar tal coisa, eu tô perdendo. Tô perdendo Meu Deus. o Big Brother, tô perdendo a novela, tô perdendo não sei o que, a série Netflix. Irmãos, vigia, gente. Glória a Deus. Amém. Vigia. É verdade. Porque esse sono, saiba disso. Sabe quem está embalando esse berço seu é Satanás. É Ele verdade. está embalando, e você está lá dormindo. Vai dormir, mas não é com um anjo não, está dormindo com os demônios. Está dormindo Amém. com o demônio, irmão. E Satanás empurra. Só que o Senhor te fala, e a palavra está vindo, e o Senhor te fala. Veio a palavra do Senhor. É para vós tempo de habitardes nas Amém. vossas casas toda. Irmãos, entende essa palavra, não está falando da sua casa física. É muito bom que você arrume sua casa física, onde você mora. É muito bom que Amém. você arrume, deixa ela, porque foi o Senhor que te deu. Cuida daquilo que o Senhor te deu. Mas não está falando Glória a disso. Deus. Dá para entender essa palavra? Amém. Está falando Glória a de Deus. você e de mim. Está falando da nossa casa, do nosso templo. Verdade. Está falando da nossa casa terrena. Muitas vezes as nossas preocupações são só para essa vida. As preocupações são para a casa terrena. As preocupações é porque não sei tal coisa. É porque o carro quebrou. É porque está faltando, não vou poder comer carne nesse final de semana. A sua preocupação é para essa vida. Porque eu tô... Irmãos, começa a se preocupar com a sua vida espiritual. Essa vida terrena, ela vai acabar.
você pode ter mais 50, mais 80, mais 100 anos de vida, ela vai terminar. O corpo veio do pó e para o pó vai retornar, mas a sua casa espiritual, aquilo que você está adornando hoje, aquilo que você está cuidando, ela é eterna. Amém. Ela nunca Deus. mais vai terminar. Amém. E hoje você está construindo a sua casa espiritual. Essa construção não vai começar na eternidade. Amém, Senhor. Quando a gente for, irmãos, tiver o corpo glorificado, que chegar no reino da glória, não há mais tempo para construir. Acabou o tempo, acabou a licitação, encerrou, meu irmão, minha irmã. O que você fez, fez, e o que não fez, não vai fazer mais. E lá, irmãos, talvez nós vamos chegar um dia lá e o Senhor vai abrir os livros e fala que tem o livro da vida, que vai nos falar aqueles que estão escritos no livro, mas vai abrir o livro também daquilo que nós tínhamos, Amém. o livro das obras. O que você fez? Quantas palavras ociosas, inúteis saíram da nossa boca? Meu irmão, minha irmã, essa Glória a palavra é Deus. para trazer hoje um peso Amém. de glória dentro de nós. Um peso porque o Senhor está preparando a sua casa. E o Senhor quer depositar em você uma glória mais excelente. Amém. O Senhor quer depositar em você algo mais. Algo, irmãos, espiritual. Algo que você vai ver que é Glória uma a Deus. alegria que excede todas as circunstâncias. Pode o mundo ir de mal a pior. Aquilo que te governa é pelo Espírito. Aquilo que te governa é a alegria e a paz no Espírito Santo. A nossa alegria não está na comida nem bebida, mas é a alegria na paz, na justiça do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor quer te dar algo espiritual. O Senhor quer depositar em você algo precioso nesse vaso, mas para de se preocupar com o vaso terreno e começa a se preocupar com as coisas do Espírito. Começa a buscar mais a Deus. Irmão, irmã, se consagre mais, se santifique mais. É tempo de despertarmos. O Senhor está batendo a porta, igreja. Mais hora, menos hora, o Senhor volta e Ele vai voltar para buscar a sua amada, a sua igreja. E como Ele vai te encontrar? Ele vai te encontrar cuidando dessa casa terrena, ou Ele vai te encontrar cuidando das coisas do Espírito? Ou Ele vai encontrar você cuidando da casa do Pai? Amém, Senhor. Que hoje, meu irmão, minha irmã, nós possamos nos conscientizar por essa palavra, para que o Senhor, aqui está a promessa. Amém. O Senhor dizia: vocês, como a irmã, semeais muito, recolheis pouco. Semeia Amém, muito, Senhor. trabalha muito e colhe pouco. Irmão, irmã, examine a sua vida. Se Amém. você não está semeando muito e não está colhendo pouco. É verdade, meu Deus. Não vos fartais, bebeis, mas não saciais. Glória a Deus. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe, sabe o que cai na sua conta? Recebe como se fosse num saco furado. Mal recebeu, você olha o salário e fala assim: meu Deus, não sobrou nada. Não deu Glória a Deus. nem para comprar um mimo. Não deu. Por que será? Será que você está pondo Deus em É primeiro? verdade, meu Deus. Porque essa palavra, irmãos, é a mesma. Se os irmãos examinarem essa palavra, é o sermão do monte de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, é só justiça. E todas as demais coisas são acrescentadas. É o sermão do monte do Antigo Testamento. É Jesus falando aqui hoje. Não é o profeta Ageu, não é o irmão Bruno, mas é Jesus falando com a igreja. Amém. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, é só justiça. Amém. E Ele vai dar a receita aqui. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olha só, subir ao monte. Subir Glória a Deus. ao monte da presença de Deus. Quando fala subir o monte aqui, irmãos, Glória para a que Deus. você hoje saia daqui com essa palavra e fale: eu vou subir o monte. Eu vou chegar na minha casa hoje. Eu vou subir o monte. E eu vou Amém. trazer madeira. Eu vou apresentar lenha para o Senhor. Essa lenha vai queimar no altar do coração. Meu irmão, minha irmã, sobe o monte da presença de Deus hoje. Amém. Vá na presença de Deus e saiba disso. E saiba disso, que você hoje seja a lenha que vai queimar no altar do Senhor. O fogo arderá constantemente sobre Amém. o altar Amém. e não se apagará. O fogo está ardendo, meu irmão, minha irmã. Você que não tem lenha para queimar, Amém. mas o fogo continua ardendo. Então hoje, sobe ao Monte Santo do Senhor, sobe na presença de Deus, assim como Moisés entrava naquela nuvem, entrava na presença de Deus e não
tinha fome, não tinha sede. É nesse lugar que o Senhor te quer. É no monte da presença de Deus. Sobe o monte hoje. Saia daqui hoje, irmãos, dizendo: eu vou subir o monte. Que você chegue em casa, meu irmão, minha irmã, e que a primeira coisa que você faça é cair de joelhos hoje. Cai no seu quarto e se arrependa. Peça perdão a Deus por toda, irmãos, a preocupação pela sua casa terrena. Entrega tudo na mão do Senhor e começa hoje a mudar essa história. Começa hoje a buscar, irmãos, cuidar da casa do Espírito, do seu templo espiritual. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Senhor. Não sabeis vós? Subiu Glória. leva, saiba disso. A lenha vai queimar, irmãos. Quando você subir, a Glória. lenha vai queimar. a Deus. E edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. E aqui vai falar, irmãos, o Senhor falando, que a pessoa olha para muito, alcança pouco. Irmãos, vislumbra muita coisa na vida. Eu vou fazer, vai acontecer. Olha para a sua vida, olha para o seu passado, o que você conquistou correndo atrás das coisas dessa vida. O que você tem hoje, irmãos, é por misericórdia de Deus, é por bondade de Deus. Irmãos, talvez você nem estivesse mais nesse plano terreno. Se você não tivesse aceitado Jesus, não tivesse convertido, talvez nem aqui você estava. Tudo que você tem é o Senhor que te deu. É verdade. Tudo que você conquistou não foi você que conquistou. É por graça e por misericórdia do Senhor. Amém. E mesmo assim, quando você quer cuidar da sua casa terrena, olha para muito. Eu vou alcançar, vou fazer, vou destruir esse celeiro, vou construir um maior, não fala a Bíblia? E aí sim eu vou me entregar para ele. Não é tempo ainda. Aí sim, depois que eu construir esse celeiro, é quando o Senhor fala: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E aqui fala: por isso retém os céus o orvalho, e a terra retém os seus frutos. O céu retém, irmãos. Não tem chuva para o Espírito. Não tem a chuva temporânea e serôdia do Espírito. Não tem. Você está seco. A terra está deserta. A terra está sedenta. Por mais que você corra atrás, não tem chuva dos céus. Você não dá fruto, não sai nada de você. Enquanto nós estamos correndo atrás das coisas dessa vida, não vai sair nada. Não tem fruto nenhum. Mas eu dou resultado. Você pode dar resultado, mas não dá fruto espiritual. Amém. Não tem nada na sua vida. E o Senhor que faz reter. É o Senhor que fura a sacola do seu salário. Sabe? Não é Satanás, não. É o Senhor que não deixa você desfrutar. Porque você pode ter, mas não vai ter satisfação. Você não vai ter satisfação. Enquanto correr atrás das coisas dessa vida, você pode ter muito, mas não vai ter satisfação naquilo. Amém, Senhor. Você vai correr, como eu conheço muita gente, que tem muito dinheiro, mas não tem satisfação na vida. É verdade. Dorme em quarto separado, o filho não mora junto e não sei mais o quê. Tem muito dinheiro, é milionário, mas que satisfação tem? Não tem nada. É verdade. Não tem satisfação. Porque o Senhor tira a satisfação. E aqui fala, irmãos, eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o vinho. O que o vinho é na Bíblia? Amém. Alegria, irmãos. É alegria. O Senhor tira a alegria da sua vida. O Senhor tira a alegria. Glória a Deus. E sobre o trigo, e sobre o vinho, e sobre o azeite, não tem unção nenhuma. Você vai, demônio não te respeita, não tem unção do Espírito sobre a sua vida. Glória porque a Deus. O Senhor não dá unção para quem cuida da sua casa terrena, para quem está preocupado com as Amém. coisas dessa vida. Não tem unção do Espírito. E aqui fala: e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho das mãos. Irmãos, nada vai dar certo. Amém. Enquanto tiver nessa vida, nada dá certo. Mas aqui está a resposta. Amém, Senhor. Bem-aventurado você, se assim como Zorobabel despertar o seu espírito hoje, porque aqui está: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué. Zorobabel era o governador de Judá. E Josué é aquele mesmo Josué que estava com as vestes sujas em Zacarias. É aquele que se apresenta e Satanás se apresenta do lado. Era o sacerdote, estava tudo corrompido, irmão. Estava tudo corrompido. E aqui fala: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo. Todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor
Senhor seu Deus e as palavras do profeta, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Amém. Temeu o povo, que haja esse temor no seu coração hoje. Não o medo, meu irmão, mas o temor, a reverência de Deus, de você saber que Ele fez tudo na sua vida, que Ele não merece aquilo que você tem feito hoje, que Ele não merece, irmãos, aquilo que você tem errado constantemente. Ele não merece. Que você possa ouvir e que esse temor possa tomar o seu coração hoje, porque aqui está. E o Senhor respondeu ao povo dizendo, então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, eu sou convosco, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, se hoje ouvirdes a voz do Senhor e não endurecer o seu coração nesta noite e falar, Senhor, eu assumo, miserável homem que eu sou, até hoje eu corri atrás das minhas coisas, até hoje eu olhei para o meu umbigo, até hoje eu entrei na igreja querendo algo para minha vida material, mas hoje eu me arrependo no pó das cinzas, hoje eu me visto de saco, hoje eu me arrependo, Senhor, tem misericórdia de mim. Se você hoje se arrepender, buscar o Senhor de todo o coração, o Senhor te promete por esta palavra, eu sou convosco, eu sou convosco. Ainda hoje você pode ouvir a voz do Senhor dentro do seu coração dizendo, eu sou convosco. E vai se cumprir, meu irmão, minha irmã, vai se cumprir o que está escrito em Ageu 2, versículo 7, se não me engano. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Entenda isso. Muitas vezes a gente pega essa palavra, está abrindo uma igreja e fala, a glória desta casa vai ser maior. Não, está falando da sua casa espiritual. A glória da última casa, a casa eterna, vai ser muito maior do que a da primeira. Você pode ser bonito, você pode ter tudo nessa vida, você pode ter conquistado, você pode ser, irmãos, pode fazer o sucesso que for aqui na terra, mas a glória da última casa será muito maior que a da primeira. Então foca na última casa. Começa hoje a edificar essa casa espiritual. Começa, irmão, seja na leitura bíblica, seja em oração, seja em jejum. Começa a praticar as disciplinas espirituais. Começa a edificar a sua casa espiritual, para que o Senhor esteja convosco, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém, amém. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.